Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de outubro. Hoje é segunda-feira. A igreja nos dá a feliz alegria de celebrar os santos anjos da guarda. Nós, enquanto crianças, aprendemos esta que é uma das primeiras orações que possivelmente nossos pais e avós nos ensinaram. O anjo da guarda, sobretudo uma oração que nos fora ensinado no momento em que íamos dormir. O anjo da guarda nos governe, nos ilumine, enfim. Então, o próprio amor da igreja que vai entregando por meio dos seus fiéis, as nossas famílias, para que essa devoção, que não é de agora, mas que, amados irmãos e irmãs, já vem de um bom tempo, possa de fato cada dia mais se fortalecer. Então, que o Senhor nos ajude, que possamos ter esta firme certeza e esperança de que Deus nos concedeu um companheiro, um amigo para todo momento, o nosso anjo da guarda, que está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins, que jamais nos abandona. Que o Senhor então nos ajude a viver de fato esse amor para com o nosso anjo da guarda. Iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato de hoje. No século XVII, celebrava-se na Espanha e na França a memória dos anjos da guarda, que o Papa Clemente X estabeleceu para toda a Igreja, fixando-a no dia 2 de outubro. Esta data foi confirmada definitivamente pelo Papa São Pio X. Na história da salvação, Deus confia aos anjos o encargo de proteger os patriarcas, seus servidores e todo o povo eleito, conforme exprime o Salmo 90, próprio desta liturgia. Confiemos aos cuidados dos anjos da guarda todas as pessoas, principalmente as crianças. Ainda contamos, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura. A primeira leitura está no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos de 20 a 23. É curtinha, vamos ouvi-la então. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeitai-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, sereis inimigos dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos aveus, dos jebuseus, e eu o exterminarei. Amados irmãos e irmãs,
Sobretudo, então, o Senhor está falando ao povo de Israel por meio de Moisés, falando do caminho que é preciso percorrer e que à frente haverá um anjo para guardá-los. O salmo de hoje é o Salmo 90, que traz essa mesma perspectiva, esse mesmo sentido, que diz: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Então, os anjos de Deus que nos guarda, que nos protege, que nos encaminha. O último estrofe diz: nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu a ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardar. Então, os anjos de Deus que nos protege, nos encaminha e nos guarda. Por fim, o Santo Evangelho, no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, nos fala sobretudo dessa perspectiva de uma pergunta. Os discípulos que questionam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Isso se dá sobretudo a partir de um anúncio da paixão. Os discípulos não querem compreender e depois se pergunta quem é o maior no reino dos céus. Jesus toma para o meio uma criança e diz que é preciso se converter e se tornar como uma criança para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. Quem se faz pequeno como esta criança é maior no reino dos céus. Então, a pequenez, a inocência, a humildade, isso se faz grande aos olhos de Deus. E é por isso então que as crianças deveriam, sobretudo naquele contexto em que muitas vezes eram menosprezadas sobre a sociedade, pela sociedade, elas tinham esse amor e esse carinho pelo Senhor. Elas não tinham a razão da maturidade, mas o Deus da vida cuida dos pequeninos com toda certeza, com todo amor, com todo o esmero. E é por isso que Jesus então vai dizer: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, um Deus que cuida, um Deus que zela também dos pequeninos e a cada um de nós. Não é porque estamos adultos que nós não podemos recorrer aos santos anjos da guarda. Lembre-se, o Senhor lhe concedeu um anjo para cuidar do teu caminho. Então, tenha amor, procure estar em profundo amor, em sintonia, em diálogo com Ele. Então diga durante o dia: meu anjo da guarda, protegei-me, orientai-me, conduzi-me, afastai-me dos males, das tentações e de tantas realidades. Para que, de fato, aquela oração que aprendemos lá enquanto crianças possa ecoar em nossa vida constantemente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, que o anjo de Deus nos guarde e proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.